Mesmo os mais poderosos demônios de Bator viviam sob uma sombra de ansiedade e medo. Embora possuíssem poder formidável, isso era comparado aos demônios comuns. Eles eram subordinados diretos de Ardevils, sujeitos a requisitos e tratamento mais rigorosos. Até mesmo a menor irreflexão geraria punição. O tratamento severo e as ameaças de morte de seus superiores eram uma maldição que nenhum diabo poderia escapar, a não ser, é claro, que fosse alguém no auge da sociedade, um arquidélio. Consequentemente, quando os 7 arquidonquios publicitaram seu acordo para permitir que seus subordinados lutassem pelo segundo inferno, muitos ladrões ficaram loucos. O Escuro 8 era apenas a primeira onda de participantes, e muitos outros demônios acabariam participando. Mesmo os dragões e deuses de Avernus não resistiram à oportunidade. Seja o Escuro 8 ou seus colegas, todos se tornaram tão frágeis como o papel diante da grande tentação que era o senhorio de Dis. Por mais astutos que os diabos fossem, os espasmos e assassinatos que se seguiram eram esperados. Agora, diabos ainda maiores a par do Dark Eight não expunham suas costas a ninguém mais. Assim que o 8 das trevas tomava conta da Torre de Ferro, um chifre de clarim desolado ressoou enquanto um exército sob uma bandeira diferente aparecia no horizonte da Cidade de Ferro. Era formado inteiramente de Quitons, demônios cobertos de correntes de ferro e pareciam uma tropa de elite. Os Quitons do Terceiro Inferno, subordinados do Senhor da Avareza. Eles vieram tão depressa. Um Lorde das Trevas do Escuro 8 lamentou. Prepare-se. O exército completou seus preparativos para a batalha. Além disso, não deveríamos enviar alguém para negociar? Os demônios preferiam conflitos em pequena escala sobre batalhas maiores, ou mesmo diplomacia engenhosa como método para resolver seus problemas. Receio que seja tarde demais para isso. Afinal, a atração do senhorio é algo que não pode ser facilmente extinto apenas com palavras. Precisamos lutar para deixá-los ver nosso verdadeiro poder, outro membro do Dark Eight propôs. Não. Proponho que enviemos emissários imediatamente. Outro demônio sugeriu outra coisa. Veja. Alguns Pitfiendes olhavam para a direção que os outros haviam apontado, e logo descobriram que mais 2 exércitos haviam se aproximado, abrigando projetos malignos. As chamas que queimavam em seu corpo, assim como os diabos de gelo únicos entre eles, revelaram suas identidades. Os exércitos do 4º e do 5º inferno, outro lamentável Pit lamentou como esperado. Com a distância que nossos reforços precisam viajar do 8º e do 9º infernos, estamos em desvantagem aqui. Vai demorar muito tempo. Vamos negociar. O 8 das trevas rapidamente chegou a um acordo. A negociação não prejudicava o prestígio de um demônio, em primeiro lugar, nunca se importavam com algo tão inútil quanto sua reputação. Dezenas de Pitfiendes se reuniram rapidamente. Não houve bloqueios entre eles, e esses candidatos há muito foram eliminados pelos planos de seus subordinados. Cada um deles era perspicaz e perspicaz. Todos os Pitfiendes de Bator tinham chegado a um acordo às pressas, resolvendo a situação. Cada um deles entraria em uma parte limitada da torre. Eles iriam competir de forma justa com a Torre de Ferro em seu centro, com o objetivo de ganhar o prêmio improvável de se tornar um Ardevil. Baal Zephon, o primeiro a se infiltrar na Torre de Ferro, atualmente levará Leilin a uma porta negra. A enorme porta era feita de ferro fundido, com esculturas terrivelmente torcidas saindo dela. O mais proeminente era um modelo de um Cerberus de 3 cabeças, preenchido com uma sensação de crueldade. Esta porta parece descrever a ascensão e a história de Beelzebu. Leilin olhou meticulosamente as esculturas da porta. Olhando para as características dos diabos e outros seres ali, parecia proclamar os feitos de Beelzebu em grande estilo, embelezando-os com beleza e louvor. Quando chegaram à porta, Leilin imediatamente descobriu que várias das imagens combinavam com as memórias de Beelzebu, confirmando explicitamente sua posição. Damit! Damit! A cerimônia do autocanibalismo consumiu metade da minha energia. Ao contrário de Leilin, que estava calmo e calmo, Baal Zephon estava agitado e totalmente desconcertado. Suas maldições deliberadas demonstraram claramente suas intenções coercitivas.
No mínimo, Leilin achava que os arranjos anteriores de Beelzebub haviam tirado 3/4 da força de Baal-Zephon. No entanto, ele ainda tinha força suficiente para suprimir um mero demônio de chifres. Não me diga que ele quer puxar algo. Tenho que expor intencionalmente as falhas na porta? Os olhos de Leilin brilharam. Os demônios não eram caóticos como os demônios, havia uma razão particular para tudo o que eles faziam. Isso era especialmente verdadeiro entre os superiores e seus subordinados. Mesmo os mais duros dos superiores exigiam provas suficientes para punir seus subordinados. Por exemplo, Leilin estava atualmente se disfarçando como o diabo com chifres Leician. Embora ele representasse uma ameaça para Baal-Zephon, o demônio com chifres sempre obedientemente seguiu as ordens de seu mestre e completou seu trabalho. Até mesmo o Lorde das Profundezas não podia descartá-lo imprudentemente. Naturalmente, se Leilin não resistisse à coerção e executasse seu próprio plano subversivo, agora que Baal-Zephon estava fraco, o Lorde das Profundezas poderia esmagá-lo sem pensar duas vezes. Sinto como se tivéssemos chegado ao centro da Torre de Ferro, meu senhor. Foi uma grande pena que a personalidade atual de Leilin não tenha dado a Baal-Zephon a menor oportunidade de fazê-lo. Em vez disso, ele agia como o mais dedicado dos subordinados, permanecendo protetoramente diante de seu mestre. Este é o Palácio da Glutonaria, o núcleo do poder do Senhor. Rumores dizem que Leilin desempenhou alegremente o papel de guia. O que dizem os rumores? Um olhar arrependido passou pelos olhos de Baal-Zephon. Ficou claro que ele se sentia desapontado por Leilin não ter mordido a isca. No entanto, manter Leilin com ele parecia ter sido a decisão certa. Afinal de contas, era raro para um diabo ter alguma compreensão da Torre de Ferro, mesmo que fossem apenas alguns rumores. Talvez fosse uma pista que acabaria sendo de extrema importância. Eles dizem que este lugar é guardado por um demônio antigo contraído. Uma voz grossa soou, respondendo à pergunta de Baal-Zephon. No entanto, não foi Leilin quem respondeu. 57 anos. Já se passaram 57 anos. Beelzebub não me forneceu almas e carne suficientes, e parece ter desaparecido completamente. Rugidos de raiva e insatisfação soaram, e uma voz tremenda pareceu soar no coração de Baal-Zephon. Asterisco BZZT. Asterisco. As enormes portas de ferro à sua frente tremeram, e a estátua do Cerberus de repente ficou mais viva, um brilho luminoso em torno dela. Esses olhos vermelhos se abriram um após o outro, emitindo uma luminosidade 1000 vezes mais deslumbrante que os rubis. Um traço de ganância roxa brilhou dentro daquele vermelho, demonstrando uma sede de sangue e almas. Este é um cão infernal. Baal-Zephon recuou mais e mais. O inferno não se limitava aos demônios. Havia também Hellcats, Elionos, pesadelos e até mesmo humanos que se mudaram para cá do plano material principal. Esses seres tinham fortes especialistas entre eles, com força no mesmo nível dos diabos maiores. Poder-se-ia construir as fortalezas mais perfeitas e contratá-las para protegê-las por contrato. Este cão infernal superou em muito outros de sua espécie, mas foi confinado por Beelzebub nesta torre. Eu sou o rei dos Elionos, devorador de alma Chekhov. Um tremendo clã ressonou, e os Cerberus saltaram para fora da porta de ferro. Seu corpo estava envolto em chamas enquanto crescia em estatura, apenas a ponta de seu ser ainda estava conectada à porta. O rei dos Elionos. Baal-Zephon olhou para o enorme Cerberus na frente dele, um brilho astuto em seus olhos. Então, por que alguém poderoso o suficiente para liderar uma corrida inteira aqui? Asterisco Rumble. Asterisco. Ficou claro que as palavras de Baal-Zephon haviam tocado um ponto dolorido. Chekhov de repente rugiu, e chamas infernais se espalharam ao redor deles. Foi Beelzebub. Aquele diabo ganancioso, o glutão cruel. Ele me enganou. Sem esperar pela coação de Leilin e Baal-Zephon, Cerberus começou a conversar. Ele me prendeu com uma briga. O perdedor teve que servir o vencedor por 9.900 anos. Nesse momento, até Baal-Zephon olhou para Cerberus com olhos de pena. Participar de um jogo de azar com um Ardevil nunca terminou bem. O patético cão do inferno teve sorte de não ser esmagado até a morte. Ser algemado aqui era natural e,
com quase 10.000 anos de contrato, definitivamente não terminaria bem. O que a competição implicou? Perguntou o Leilin inquisitivamente. Almas. Eu competi com Beelzebub para ver quem poderia devorar o máximo de almas em um curto espaço de tempo. As 3 cabeças de Cerberus caíram, com um ar de desânimo. Originalmente, minhas 3 cabeças podiam devorar até mesmo uma cidade de almas em um instante. Contudo, Leilin estava rindo internamente para si mesmo, e até mesmo Baal-Zephon sacudiu a cabeça e suspirou. Competindo em uma competição de comer com o Senhor da Gula? Era preciso se perguntar se esse rei dos cães do inferno tinha um cérebro defeituoso, ou se era realmente um demônio disfarçadoise. Que história triste, disse Baal-Zephon, resumindo o incidente. Bem então. Nenhum de vocês tem o menor vestígio da aura de Beelzebub em você. Você é intruso? O olhar de Cerberus brilhou com o perigo. Embora eu odeie esse cara, lamento ter que seguir as regras do contrato. Devorarei as almas de todos os intrusos. Cerberus sorriu, revelando um bocado de presas altíssimas e uma língua farpada e vermelho escarlate.